pessoal da torcida tricolor, estamos começando aqui mais um Contextualizando. Fazia um tempinho que a gente não precisava gravar, ou que a gente estava resolvendo tudo que acontecia dentro do clube com lives, mas a gente achou que este conteúdo que a gente vai falar hoje, ele necessitava desse formato, que é um formato assim, mais sóbrio, mais rápido. Depois a gente pode fazer alguma live para esclarecer qualquer dúvida que fique. A gente vai falar aí das propostas de mudanças no estatuto, que são muito importantes para o futuro do clube, e das movimentações políticas também que estão acontecendo agora, que está deixando todo mundo aterrorizado, e a gente vai explicar basicamente o que está acontecendo e quais devem ser os próximos passos e por que tudo está acontecendo do jeito que está. Ao meu lado está Mozart. Olá, Mozart, saudações. Eu não vou falar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque sei lá que hora que a galera vai estar, então fico com saudações para você aí. Mas eu não sou youtuber, eu posso falar. Boa noite. Pode... Boa noite. A gente está gravando isso nesta quinta-feira de noite. E, galera, é o seguinte, antes de começar, e o Mozart vai falar sobre isso, hoje estava todo mundo enlouquecendo com, não, porque Marcelinho e Caboclo pode, o Marcelinho pode se aliar ao Caboclo, pode não sei o quê. A gente já falou disso aqui, e a gente vai repetir. A situação do São Paulo, ela é drástica. Nós estamos numa situação que um cara como Marcelinho Portugal Gouveia, um cara preparado, um cara que tem um histórico dentro do clube, de participações dentro do clube, que tem o pai que teve assim uma brilhante passagem pelo clube, um cara como esse está brigando para competir pela presidência com um cara como Rogério Caboclo. Esta é a situação de São Paulo hoje. Essa é a fase que o clube está. E um cara como o Caboclo, um cara indicado pelo Harry Masses, o presidente do clube atual, poderia ser danoso de um jeito irreversível, se é que a gente já não chegou nessa condição. Sendo o Marcelinho, a gente estaria possivelmente direcionado pelo menos para um bom caminho. Se suficiente, eu não sei, porque nós estamos num lodo. Se não for isso, a gente vai ter uma situação muito ruim. O nome disso, política. É legal? Não, não é. É terrível, é desesperador, mas é isso ou é você desistir e deixar o clube na mão desses caras? Moza. Boa noite. Cara, não tem como falar de forma tão, assim, mais esclarecedora e forte mesmo pelo esse assunto, porque já é o... Quantas vezes que a gente já fala isso? Quantas vezes que a gente já está tocando nesse assunto? O que a torcida prefere? Que o Marcelinho chegue lá e fala: olha, gente, eu não vou sentar com outro, não vou sentar com fulano, não vou sentar com ciclano, o clube é de vocês. Ganhem as eleições. Coloque Leonardo Serafim como candidato à presidência, coloque Arrimasses aí para concorrer a um mandato, coloque Outen para ser o presidente do clube. É isso que a torcida quer? Porque a partir do momento que o Marcelinho começou a sentar com pessoas para justamente alinhar a sua candidatura, para não ser apenas uma candidatura simples que vai ser detonada daqui a pouco, para realmente tentar ganhar a eleição, para realmente o São Paulo ter, depois de sei lá quanto tempo, desde o pai dele, desde o Juvenal Juvencio, um presidente que realmente pense na instituição. Não estou nem falando de um presidente bom, que ele não foi presidente de nada ainda, não é presidente do clube, não teve nenhum cargo dentro do clube tão relevante a esse ponto, né? Mas é um cara que está preocupado com a instituição. Se prefere que, então, ele largue tudo, deixe a politicagem de lado e deixe para os caras? Ou vocês preferem que ele chegue lá, bata o pé na porta do conselho, xingue todo mundo do conselho, vocês não prestam, é isso e aquilo, ou tem vagabundo, fulano é isso, fulano é ciclano. Então, assim, vocês preferem que ele faça isso? E aí ele vai ter o apoio de quem? Ele vai ter o apoio de quem? Do Fábio, do Caio Forjaz, do Flávio, bom, basicamente só do grupo Salve o Tricolor Paulista, acabou? Aí eles vão ganhar o quê com isso? Não é leste. Fala pra mim. O que ganha? Ganha o apoio da torcida? Ganha nada. Sabe por quê? Porque daqui 2 meses, 2 meses, nada.
Se ele fizesse isso, por exemplo, que uma semana a torcida não tá mais nem aí. Nem aí. Só o Arboleda fazer mais um gol, o São Paulo classificar na Sul-Americana, pronto, acabou. Já estamos no caminho certo. Uma contratação que seja, já todo mundo esquece, já tá todo mundo pensando no campo, ninguém tá nem Pronto. aí. O que o cara tá tentando construir é uma candidatura dele, mano. Meu Deus do céu, como é que vocês não conseguem pensar isso? Se 80% do conselho do São Paulo, eu estou chutando por baixo, se 80% do conselho do São Paulo são formados por cobras, ele vai ter que conversar com quem? Com os 20% que não são cobras só? Porque esses já vão votar nele. Esses já vão. Sabe? Ele vai precisar convencer justamente quem não tem a intenção de votar nele. Aí chega numa posição onde que a torcida vai lá, nivela, traz o Marcelinho para o mesmo nível que o Caboclo, para o mesmo nível de Casares, para o mesmo nível de Outen, para o mesmo nível de Arrimaces. Aí você pensa comigo, se você é um conselheiro que não está tão preocupado com o clube, está preocupado mais com você mesmo, está preocupado mais com os benefícios que você pode ter. Se a torcida nivelou todo mundo por baixo, vai compensar para você votar num cara que tem boas intenções, ou pode ter boas intenções, ou votar no seu cara, que você sabe justamente o que vai fazer, justamente aquilo que você quer. É óbvio. Sim. É óbvio. A partir do momento que você nivela, traz o Marcelinho para baixo, no mesmo nível que Caboclo e o tanto de cara que tem lá, você faz ficar mais fácil a decisão de lançar um Caboclo como presidente, candidato a presidente. Fica mais fácil a decisão do conselho votar num Serafim para ser presidente, num Massis para ser presidente, para um Pulpo para ser presidente. É muito mais fácil, é cômodo. Ô, moça, é basicamente você. Ou o Marcelinho conversa ou ele desiste de tudo. E aí a gente pode perder qualquer esperança. É simples assim. Ou o cara vai para a briga, e ir para a briga significa isso. Ou o cara simplesmente abre mão e desiste. É isso. O cara não pode ser nivelado com os caras que ele está lá tentando combater se ele não sentar e conversar e não fizer o que tem que fazer, que é a política. Ele precisa ser o candidato para ele poder ganhar. Senão, nem candidato ele consegue ser. Essa é a situação do clube, gente. A gente estava com Douglas Schwartzman em Cotia até outro dia. A gente estava com Casares como presidente até outro dia. Então, assim, não tem nenhum mistério nisso. E ainda, para que isso aconteça, a gente precisa ainda fazer mudanças no estatuto, que a gente vai ter, o que a gente tem aqui são propostas, né, moça? Que a gente vai deixar aqui mais ou menos sintetizado. A gente vai falar dessas propostas de mudança. Sem essas propostas, a situação de um cara do bem, um cara bem intencionado, como o Marcelinho, elas correriam risco de não prosperarem, porque o sistema lá dentro não permitiria. Isso é o São Paulo. Essa é a situação do São Paulo. Só que hoje não é o sistema novo, não é o novo estatuto. Hoje é o sistema que está aí. O sistema que permitiu um Douglas Schwartzman em Cotia. Um sistema que permitiu um Carlos Belmonte por tanto tempo como diretor de futebol. Um sistema que demorou tanto a tomar decisões em relação a Rui Costa, o que agora trouxe um Rafinha como solução de qualquer coisa. Esse é o sistema que está aí. Um sistema que, ano a ano, aprovou todas as contas do Casares, né? As contas ali, os orçamentos do São Paulo nos últimos anos, os mais escandalosos, isso incluindo Rogério Caboclo, que não tinha percebido nenhum problema e assinou para aprovar. Esse é o sistema que São Paulo está. Tá? Então, assim, ou você vai para a luta, ou você simplesmente abre mão e fala: o clube acabou e para mim deu. É isso, entendeu? Nesse momento não é saudável que nós, que estamos torcendo para o bem do clube, que a gente condene a galera que ainda está disposta a lutar. Já são tão poucos, gente. Já são tão poucos que estão dispostos a lutar. A gente mesmo está muito cansado. Aqui no canal a gente está muito cansado. Porque todo dia é uma notícia. Pô, o Lugano falou isso. Todo dia é uma notícia terrível no clube, cara. Até coisa indireta. Desde acidente, desde polêmica do ônibus, desde volta do cara que não tinha que vir, até em campo. Tudo no São Paulo. Quando você tem alguma coisa para trazer uma pequena esperança, porque vai ser difícil tirar o clube dessa situação bem intencionado. Acontece isso. Você quer ir para o estatuto ou quer complementar ainda mais alguma coisinha do... Não, o estatuto vai
proteger muito dessa parte também, né? Dessa parte de você ter, por exemplo, um Marcelinho ou qualquer outro que seja da oposição, assume o clube, ele vai ter que fazer, né, acordos, né? Vai ter que fazer politicagem também durante o seu mandato de presidente. E aí se torna um problema, né? Porque para fazer politicagem, para chegar até ser candidato, isso é absolutamente normal. Normal. Agora, você ter que fazer essa politicagem para poder governar, isso se torna um problema. Se torna um problema gigantesco porque você não consegue simplesmente mover as peças de lugar. Você não consegue resolver realmente a situação. E essa nova proposta de mudança de estatuto, ela obviamente não resolve tudo, não é isso. A proposta também, porque é muito difícil resolver tudo a partir do momento que você tem pessoas lá que são más intencionadas. Mas ela ajuda que essas pessoas más intencionadas tenham menos poder. Então, ele é uma mudança interessante para o clube, principalmente nesse momento que a oposição está galgando passos um pouco mais largos e diante de uma posição que é de presidente do clube, coisa que a gente, pô, se chegasse na gente aqui em meio de 2025 e falasse assim, olha, em agosto de 2026 o Marcelinho vai ter uma chance, a gente simplesmente riria da cara, ia rir da cara da pessoa, a gente ia, nunca que isso acontecer, e aconteceu, por conta de diversos acontecimentos que teve dentro do clube. Então, diante dessa situação que a gente vê hoje, a mudança de estatuto, ela seria benéfica para você diminuir a intromissão de gente apenas pensando em benefício próprio, né, nessa situação. Né? E é só isso, tá, gente? As propostas de mudança estatutária para proteger o São Paulo dos mal intencionados que estão lá. Do jeito que o clube está hoje, se uma pessoa bem intencionada entra, ela tem que fazer tantas concessões na governança que fica impraticável. Ela não consegue fazer o que ela precisa fazer para tirar o São Paulo dessa situação e o caminho já vai ser árduo, vai ser longo e dificilmente vai ter apoio popular. Dificilmente, porque muitas ações impopulares terão que ser tomadas. Do jeito que estava, a gente tinha esse sistema e tinham pessoas mal intencionadas governando o clube ou assim pareciam para evitar processo. Eu vou colocar aqui na tela um resumo do que a gente tem do que são essas propostas. É um resumo, são 54 propostas de mudanças, mas aqui está mais ou menos simplificado qual que é a ideia desse estatuto. Então, aqui, ó, é um guia rápido, tá? Das 54 propostas, ela está dividida em 12 eixos aqui, né? 11 grandes eixos, uma visão mais simples, é uma simplificação de tudo, mas basicamente é isso. É fazer com que governança, fiscalização e gestão de clube trabalhem de maneira mais uniforme e com menos interferências políticas. Você não tem uma coisa, por exemplo, como a gente falou aqui, no caso do Casares, quando ele coloca o Carlos Belmonte, coincidentemente, Carlos Belmonte tinha um número de conselheiros que fazia com que o Casares tivesse facilidade nas aprovações que ele precisava de votos. Ele colocou o Carlos Belmonte por competência ou por essa influência? Aí fica sempre essa questão. É para evitar esse tipo de coisa. Então, esse é um resumo. Esse é só para facilitar. Depois eu vou ver se eu consigo colocar um link para que vocês tenham acesso a esse material, tá? Mas aqui, ó, reforma procura separar política institucional, estratégica, fiscalização e execução. Então, eles vão tentar profissionalizar essas áreas aqui. Associados de órgãos eletivos, que é a representação de decisões institucionais. Eu vou colocar a setinha aqui para vocês verem onde eu estou falando. Conselho Deliberativo, que é deliberação e fiscalização. Conselho Administrativo, estratégia, supervisão e controle. Diretoria Executiva, execução do dia a dia. Então, a ideia de cara é fazer com que o presidente e vice deixem de integrar o Conselho de Administração para que tenha, de fato, uma separação entre execução e fiscalização, e as comissões de ética legislativa, elas passem a ser eleitas pelo Conselho Deliberativo. Então, uma coisa que você queria falar desse ponto, Moza? Não, abaixa mais um pouquinho, que eu acho que vai na próxima. Tá. Peraí. Aqui. Está mais isso. O Conselho de Administração que eu queria falar, porque justamente essa
o maior questionamento por parte da torcida de maneira correta. Porque não adianta você colocar um conselho de administração, sendo que quem vai indicar ele vai ser o próprio conselho do São Paulo. Vai ser só politicagem do mesmo jeito. E aí esses caras vão fazer politicagem no conselho de administração. Então, fica meio que elas por elas. E esse é o principal ponto. Né? O principal ponto da mudança é esse conselho de administração mais técnico. E como que seria ele? Como é que seria formado? São Paulo contrataria uma empresa que seja especialista no assunto da área financeira, da área administrativa. Eles vão olhar o currículo, a experiência, a dedicação, tudo que o conselheiro tiver no seu currículo, entre aspas, dentro do clube e fora do clube. Né? Por exemplo, você tem um cara que é, sei lá, dono de um banco. Esse cara vai saber de administração de capital. Se tem um cara que, sei lá, é dono de um restaurante, esse cara não vai ter tanto conhecimento nessa área. E o São Paulo, ele tá nem aí. O São Paulo, ele faz de qualquer jeito, né? Esses cargos de fiscalização é sempre colocado de forma muito simplória. Tipo, fulano gosta de ciclano e assim que vai. Não, a empresa vai analisar o que ele tem de benéfico para trazer na área da administração e indicar 5 dos 9 conselheiros que vai compor esse conselho de administração. E esses caras vão ter uma visão onde vai olhar como é que estão os gastos do presidente, vai fiscalizar os contratos que vão estar lá, todos os contratos vão ter que passar por eles, né? Que é a maioria, né? 5 de 9. Isso. Abaixa mais um pouquinho que vai. Tá. Acho que tem uma parte que eu também queria falar. E justamente a parte de conflito de interesse que está aqui, ela vai diminuir. A partir do momento que você, por exemplo, você contratou uma empresa para trabalhar no estádio oferecendo serviço de alimentação, que era nitidamente alguém próximo a você lá dentro do clube. Era seu amigo comandando uma empresa dentro do seu clube, recebendo do clube. Isso é um claro conflito de interesse, mesmo que isso não seja, mesmo que de fato o cara estivesse cumprindo ali ao seu dever, o seu trabalho. Mas O ainda assim estatuto permitia, quer dizer, não era necessariamente legal, mas acaba prejudicando o clube porque as pessoas faziam isso para ajudar os próximos ali, né? O que vai acontecer agora é esse conselho de administração, por exemplo, o Marcelinho, vamos supor, tomara, mas vamos supor, o Marcelinho traz um amiguinho dele para receber um Tomara que seja contrato o Marcelinho, mas que ele não faça isso. Mas... não, tomara que ele não faça isso. Mas dando um exemplo para não falar que a gente não vai ou não pode criticar o Marcelinho, que a gente vai e vai muito, se isso acontecer. O Marcelinho trouxe uma empresa ali, uma empresa de limpeza que é do filho dele, né? Isso é um claro conflito de interesse. Hoje no São Paulo, não tem algo tão definido que te barre de fazer isso, né? Mas, né, com a entrada do conselho de administração, eles vão avaliar aquele contrato, vai olhar se o contrato tem valores de forma correta, vai olhar a relação do dono com o presidente, com o vice-presidente, com, sei lá, o diretor de futebol. Como essa empresa está inserida no mercado, se essa Isso. empresa tem, porque assim, trazer uma empresa que nunca trabalhou com isso, de repente a empresa do dia para a noite abre, tem um patrimônio que não é justificável para o que está cobrando, esse tipo de coisa pode acontecer num clube desorganizado e para isso que o estatuto... já aconteceu. Já aconteceu agora. Então, essas coisas diminuem. Obviamente, eu acho que não encerra 100%, acho que não acaba aí 100%, agora o São Paulo está salvo. Não é isso. Mas vocês conseguem perceber que começa a ficar mais difícil para você fazer esse tipo de coisa que, por exemplo, o Douglas e a Mara fizeram? Começa a ficar mais difícil de você ter por exemplo, a sua chefe entre aspas, né? Porque ela não era a chefe, mas ela que definia o salário dos executivos do São Paulo.
e essa pessoa é a esposa do Carlos Magno, ela definia o salário do esposo, você percebe que começa a ficar um pouco mais difícil para acontecer isso, mesmo E que até, aconteça, vai ser algo mais complicado, vai e, ter moça, que até para denunciar, né? justificar, é, Como é vai ter que você que vai ter uma. denunciar? Você vai denunciar para a pessoa que está fazendo? Você não tem nem Isso, para. Né, alguém que está dentro, está bem intencionado, está vendo que está acontecendo coisa errada. Como que ela vai chamar atenção para isso? Ela vai né? falar para quem? Está todo mundo envolvido? Está todo mundo recebendo? Está todo mundo Entendi. naquele. Quem quer rir tem que fazer rir. O São Paulo é isso. Exato. Hoje. A gente quer acabar Então, com isso. então, assim, obviamente que eu não sou do tipo que, tipo, pô, o Casares contratou uma empresa de um amigo dele. Pô, mas se a empresa do amigo dele for boa, for confiável, tiver anos de mercado, tiver Reputação. experiência na área, tiver capital para fazer tudo que tiver, pô, qual o problema? Sim, É só um contato que você tenha mais. sim, Normal. sim. Agora, você contratar uma empresa que nem existia, que era o caso da FGO, do nada ela tem um contrato com o São Paulo Futebol Clube, é difícil. Eu tenho uma É, empresa de 15 anos no mercado. É difícil de eu entrar, por exemplo, numa VEG, que é a empresa de fabricante de motor. É difícil de eu entrar numa empresa dessa. É difícil de eu entrar numa Mitsubishi, é difícil de eu entrar. É difícil, porque tem um processo interno muito bem definido ali, né? coisa que o São E Paulo no não São estava Paulo não tendo. tem isso. Tanto é, Moço, a gente pode pegar o exemplo da administração do sócio torcedor, que era uma empresa que não tinha nenhuma obrigação. Ela não tinha nenhuma obrigação. Qualquer coisa que acontecesse, tanto faz, se acontecesse por bem ou por mal, isso foi uma falha jurídica, foi uma falha o quê? Foi evidentemente uma falha. A gente falou isso na época, inclusive. Nesse ponto foi, a gente tem presidente e vice deixam de integrar automaticamente o conselho administrativo, né? Porque hoje eles necessariamente integram o conselho de administração, então, com essa reforma, eles deixam ocupar automaticamente essas cadeiras. E aí, o que se espera ganhar? Evitar que os principais responsáveis pela gestão estejam no mesmo colegiado encarregado de definir estratégia, supervisionar resultado, né? Então você tem de fato um contrapeso à sua gestão. Você não vai ter uma pessoa que é próxima ou que é do seu grupo para avaliar você, porque, pô, é tipo você fazer um trabalho em grupo e quem que vai avaliar? A galera do teu grupo. Pô, aí tá fácil para mim, né? Tá muito fácil. O que vem sendo São Paulo em muito tempo, né? E do outro lado, Assim, igual você falou, você permite que um cara que seja profissional, um cara que é empregado do clube e que vê determinadas irregularidades durante o acontecimento, ele vai para a ouvidoria, que vai trabalhar, está escrito aqui, que vai trabalhar integrado junto com o conselho de administração, e esse cara vai ter mais confiança de ir numa ouvidoria e falar o que ele acha que está acontecendo de errado, tem o uma que acha movimentação um estranha movimento ali. que ele achou meio estranho, que pô, me mandaram fazer uma coisa que geralmente eu nunca fiz, né? Me mandaram fazer algo que eu estranhei. E aí ele vai ter mais liberdade de fazer isso sem sofrer uma sanção. Por exemplo, hoje em dia, se você fizer isso, você vai demitido, né? Eu tenho amigo que trabalha no estádio do Morumbi e eu não falo muitas das coisas que ele conta, né? Justamente para não. Porque, assim, são situações muito específicas com ele próprio. Se eu falo aqui e chega, sei lá, em algum lugar, independente da gente ter pouca audiência ou não, são bem específicas, são tão específicas que na hora descobriria que seria ele, e aí, obviamente, ele seria demitido. Isso vai te dar uma autonomia maior, né? E Para aí evitar esse tipo de situação. o funcionário, eu acho que é extremamente importante isso, principalmente os funcionários que estão trabalhando ali no redor do Morumbi. A gente sabe que a Barra Funda, ainda que receba visita de conselho, de conselheiro, do presidente, etc., ainda é mais voltada para a área profissional, onde atua analista, comissão técnica, diretor, de forma mais voltada para o campo e menos para a parte administrativa. E que fique muito claro, tá? A gente já falou isso uma vez aqui, tem muita gente boa no São Paulo que está amarrada. Isso daqui evitaria essa amarra.
Isso faria com que uma pessoa, percebendo que o clube está sendo prejudicado, ela tivesse voz, como o Moza bem falou, né? Então, compliance, ouvidoria, integridade. Aqui tem esses pontos aqui, é só para a gente ter mais ou menos uma base nos ganhos que se espera, né? Com o que está sendo levantado aqui. Conselho Fiscal com mais instrumentos, que é uma outra questão, né? Quando a gente falou lá de colocar o Flávio Marques, mas não adianta colocar e não escutar. Fiscalização financeira passa a ter mais acesso, né? Ter acesso mais direto a informações e maior suporte técnico. Então, o Conselho Fiscal poderá solicitar informações diretamente, né? Análises separadas por área, contar com qualificação contábil, porque a gente tem gente na área que não tem qualificação, apoio técnico, tal. Então, o que se espera? Uma fiscalização mais autônoma e técnica. Fiscalização, esse tipo de fiscalização de conselho fiscal, ele precisa ser técnico, ele não precisa olhar e o Casares falar, eu sou tão legal. Ele precisa identificar problemas para a gente não ficar aprovando coisa por aprovar ou que a gente não permita um contrato que é claramente danoso para o clube. Tudo é muito não transparente e quando a gente vai descobrir o preço que custou, é isso. Clube tomando transfer ban aqui, enfim. E os integrantes de comissões de ética legislativa passam a ser eleitos pelos membros do conselho, com mandato definido. Então, o que é isso? A escolha do colegiado, deixa eu só baixar aqui para todo mundo poder ler todo o texto, né? A escolha do colegiado ela fica mais democrática e reduz a concentração de poder na presidência do Conselho Deliberativo, como acontece hoje. O presidente do Conselho Deliberativo acaba reunindo um tipo de poder lá que vocês entendem que todas as mudanças são para descentralizar, para qualificar, para ter pesos e contrapesos, para evitar o rir e faz-me rir. Tinha alguma coisa que você queria falar de si? O que, Moza? Não. Então vamos seguir aqui. E aí, gente, depois a gente faz uma live. Isso aqui é só mais uma apresentação mesmo, né? Pode tirar uma dúvida. Isso, aí a gente veio com mais, que a gente já recebeu, achou, orçamento com fluxo mais claro. Novo desenho separa a diretriz estratégica, detalhamento executivo e aprovação final. Então, o Conselho de Administração define as diretrizes gerais. Presidente, diretoria e executivo elaboram as peças detalhadas. O Conselho de Administração verifica a aderência e o encaminha ao Conselho Deliberativo. Então, cada órgão vai atuar em uma etapa definida. Não vai ter tipo atropelamento de processos de quem está fazendo, está todo mundo fazendo a mesma coisa, retrabalhos e toda essa coisa que a gente já sabe da galera que está, porque você está fazendo todo mundo a mesma etapa. Se tem algum problema ali, é mais fácil de passar, principalmente quando está todo mundo envolvido. Por exemplo, se tem algum esquema, né? Então, cada órgão vai agir numa etapa definida e vai ter aí o Conselho Deliberativo vai ter a palavra final sobre o orçamento. Então vai ter reunião trimestral de acompanhamento e apresentação periódica dos resultados das áreas social, futebol e demais áreas, porque isso daqui, gente, é uma parada que, veja, a gente estava fazendo festa no São Paulo, festa junina, com gastos estratosféricos e considerando a situação do clube, não faz sentido. O social ele tem que andar com as próprias pernas, não é um clube barato para quem é associado, e as festas elas têm que ser mantidas com o que se arrecada no social. Você não pode tirar dinheiro do futebol, tirar dinheiro da onde não tem para sustentar. Então, problemas podem ser identificados antes, com mais transparência, possibilidade de correção de rumo, né? E não quando tá aqui o orçamento, precisa aprovar, e aí tá lá uma festa como essa, ou algum benefício que alguém conseguiu puxar para si. Alguma coisa que você ia falar? Pode seguir. Tem a parte da divulgação dos balancetes de forma trimestral, acho que é uma das coisas mais importantes também, porque não tem acontecido isso para a torcida, principalmente. Lá dentro, obviamente, eles se comunicam, mas não fica muito claro, né? Não fica você apresentar isso, um acompanhamento, uma fiscalização de forma bem periódica a respeito de como está a situação do clube, ela é extremamente necessária para que a gente praticamente aí chega no final do ano, tem lá a surpresa, 300 milhões de déficit. Chega mais ou menos setembro, tá lá, São Paulo prevê fechar o ano com 300 milhões de déficit. Aí já era, né? Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde correr. Você fazer esse andamento de
verificação de receitas futuras, de pagamento de juros de banco, São Paulo tem um monte, de jogadores, etc., de dívida, e olhar isso e como está acontecendo, vai evitar que o clube chegue no final do ano, por exemplo, com um déficit que você não esperava ter. Né? E alguma correção que seja necessária, né? Você poder fazer ela na hora, falar, pô, tá aqui no você banco, pode vamos fazer uma correção operação de aqui. rota que vai, por exemplo, mudar uma situação eventual que você tenha fora do seu rumo. Vocês veem que assim, são coisas que parecem bastante óbvias. E mas é como não acontece em São Paulo, né? Ó, mais regras de responsabilidade e controle. Reforma detalha impedimentos, quórums e destituições e responsabilidades. Que a gente já falou de coisas no São Paulo que isso daqui é errado, mas que não tem nenhuma consequência, aí fica difícil. Há regras mais claras para conflitos de interesses, dupla votação, faltas, destituição, responsabilização e apuração de omissões, inclusive de processo orçamentário, né? Porque, né? O que a gente prefere? O que a gente espera ganhar? Previsibilidade, sabe? Menos decisões casuísticas, mais segurança na atuação desses órgãos. Então, o que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando de responsabilidade e controle, coisas que São Paulo hoje não tem. Estratégia, contratos, novas receitas, o Conselho de Administração recebe novas atribuições de planejamento, acompanhamento de metas, aumento do acesso de contratos. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui parece só um trabalho de profissionalização. O que a gente espera ganhar? Visão de longo prazo, que é uma coisa que São Paulo não tem hoje. Fiscalização contratual, que é uma coisa que São Paulo não tem hoje. Por exemplo, você vai ter um contrato lá que não tem nenhum ônus para a empresa, a empresa não precisa te fornecer nada. Você simplesmente contratou ela e ela está ganhando dinheiro com base no quê? E aí a empresa hoje que comanda o sócio torcedor de São Paulo é basicamente isso. É isso. Né? Eu estava tentando resolver um problema no sócio torcedor, eu estou desde segunda. Eu comprei o ingresso para o jogo contra o Coritiba sem usar o sócio torcedor. Por quê? Que absurdo. Mesmo eu pagando sócio. E aí você tem uma empresa que simplesmente não cumpre com o seu papel, que demora para entregar um serviço, e você mantém ela lá com um contrato ativo, ganhando dinheiro, faturando alto em cima do clube e não fazendo o que deveria ser feito. E isso, obviamente, vai ser mais fácil de ser verificado, e estou repetindo aqui, eu vou repetir sempre, não vai acabar. Não vai ficar o paraíso do dia por mais. Mas o ideal é você criar uma rotina dentro do clube, onde você vai ter mais fiscalização, vai ser mais difícil para errarem, até isso se tornar uma normalidade, tá? Isso se tornar de forma mais natural, isso ser uma visão mais ampla do clube completa do que propriamente uma área específica, como vai ser esse conselho de administração. E aí, ó, auditoria independente com padrão mais rigoroso, né? Então, assim, a proposta elimina a exceção, a proposta 54 elimina a exceção que permitiria contratar auditoria sem registro, né? Deixar de existir a autorização estatutária para que, mediante pedido justificado, seja contratada empresa de auditoria sem registro na Comissão de Valores Imobiliários. Então, você espera uma elevação no padrão de qualidade da auditoria, né? Porque se você pode contratar qualquer tipo de auditoria, que tipo de auditoria você está fazendo? Que tipo de auditoria você está fazendo? E se você tem problemas, que tipo de auditoria você vai procurar? Entendem que o clube se permite bagunçar? Então, assim, a gente está falando de auditoria independente, a gente está falando de governança, a gente está falando de fiscalização, sabe? Porque, assim, imagina você, já é um clube desorganizado, e você contrata uma empresa que não tem, por exemplo, um cacife, um histórico. Que não precisa ter, você pode contratar uma empresa próxima a você para conseguir o resultado que você quer. Porque uma empresa capaz de fazer uma auditoria num clube de 1 bilhão de receita por ano, ela vai ter esse registro. Pode ter certeza, ela vai ter esse registro. Quando você permite que qualquer uma faça, você nivela por baixo. E aí, se você já é um clube desorganizado, você traz uma empresa, você pode trazer uma empresa desorganizada para fazer justamente uma auditoria dentro do seu clube,
O que vai mudar? O que vai acontecer? E Moza, tem uma outra coisa, né? A questão de uma empresa que está sendo auditado por alguém no mercado reconhecido, você aumenta a credibilidade do que está sendo auditado e a visão de mercado muda. Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo aqui é para proteger o São Paulo, é para melhorar as dinâmicas, é para evitar que conchavos sejam necessários para que o clube seja governado e para que o mercado olhe o São Paulo novamente como o clube que deveria ser, como o clube que deveria ter sido esse tempo todo. Então, o que permanece importante aqui, a reforma altera a forma de organização, funcionamento de diversos órgãos, mas não transforma o clube em empresa e não elimina as competências institucionais dos órgãos eletivos. O desenho continua sendo associativo. Então, assim, essa mudança estatutária não é para transformar o clube em SAF. Pelo menos não é isso agora. Tá? O Conselho Deliberativo vai continuar exercendo funções de deliberação, fiscalização, e eles vão manter a palavra final sobre o orçamento. A presidência eleita continua no papel central ali de representar institucionalmente e politicamente o clube, e o modelo associativo é preservado, né? Então, assim, os sócios continuam tendo alguma voz. Então, é uma reforma pensando em governança, tá? Vista em conjunto, as mudanças reforçam a mesma lógica. Separar execução de fiscalização, tá? Isso é importante. Quem executa e quem fiscaliza não pode ali estar no mesmo grupo, senão quem fiscaliza não vai fiscalizar quem está executando, e qualificar o conselho de administração, que é aquilo que o Moza falou, que é trazer pessoas de fora, pessoas que tenham visão de mercado, pessoas que tenham qualificação reconhecida e que não vão estar que não serão indicadas apenas para que alguém tenha força política dentro do clube. Fortalecer o conselho fiscal, compliance, ampliar a transparência. Que fica só para deixar claro, vai ser uma pessoa de dentro do São Paulo. Vai ser um conselheiro no conselho de administração. Não deixa de ser isso. Mas quem vai escolher 5 deles será uma empresa contratada para fazer essa análise de capacidade, de currículo, de tudo, dentro do Conselho do São Paulo, e escolher 5 pessoas mais capacitadas para compor esse Conselho de Administração. Independente de ser oposição, independente de ser situação, independente de tudo. Se a pessoa tiver capacidade, segundo essa empresa, ela vai integrar esse 5 dos novos. Então, aí, os objetivos finais aqui, tudo simplificado, tá, gente? Mais independência, quem executa deixa de ocupar automaticamente o órgão que define estratégias previsão na gestão, mais fiscalização, que é Conselho Fiscal e Compliance. Então, esse acompanhamento trimestral que o Moser falou aqui, né? Então, a gente vai ter acesso a informações e, obviamente, que a gente vai ter um fortalecimento nos instrumentos ali para evitar o descarrilhamento. E mais governança, eleições mais colegiadas, orçamento com etapas definidas, auditoria independente, enfim, padrão regulatório mais rigoroso. Isso é o que a gente tinha nesse documento. E aí eu vou frisar mais uma vez. É um processo para aprovação dessas mudanças. Elas são muito positivas para o clube nesse momento. Elas são muito necessárias para o clube nesse momento. E a próxima etapa, que são as eleições, elas dependerão de conchavos que não vão agradar ninguém, não tem como agradar, mas nós não podemos colocar no mesmo patamar um cara como Rogério Caboclo e um cara como Marcelinho Portugal Gouveia. É impensável isso. Até quando o Caio Forjás ou o Flávio Marques foram massacrados pelas decisões difíceis que tiveram que tomar, entendam que assim, vai ter decisão que a gente possa não concordar, ou até decisões que se provarão erradas, porque muitas vezes, para fazer política, você assume riscos. Principalmente quando você está se envolvendo, como o Moza falou, se você está se envolvendo e 80%, isso é uma suposição, obviamente, que nós não estamos trabalhando com números reais, é hipotético, mas se 80% são cobras, você vai correr um risco muito grande. Mas para você trabalhar e combater, você vai ter que conversar, você vai ter que fazer conchavo e você vai ter que assumir riscos. O que a gente está dizendo aqui, que é uma coisa que, assim, é muito difícil categoricamente a gente afirmar alguma coisa na questão política, é que esses nomes, que a gente já falou aqui mais uma vez, Caio Forjás, Flávio Marques, Marcelinho Portugal Gouveia, esses nomes, até o momento, e outros tantos, Fábio, Christian, todos os outros que vocês já ouviram falar no canal, são pessoas que a gente vê
diariamente, lutando pelo clube, e tudo que eles fizeram até o momento tem uma lógica, tem uma consonância com objetivos muito claros que eles têm para a instituição. A Todos gente esses. concordando ou não. A gente concordando ou não. É E fácil de entender e fácil de separar dessas outras pessoas todas que não gostam muito da gente e que a gente está alertando há um tempão e que trouxeram o São Paulo para esta situação que nós estamos vivendo hoje. Que aí tem Casares, tem Douglas Schwartzman, tem Pupo, tem Serafim, tem uma galera ali que desde a época do Aidar a gente está alertando, desde a época da presidência do Carlos Miguel Aidar. Na segunda. Fazendo a última observação, apesar da mudança estatutária dificultar essas situações, dificultar coisas erradas dentro do clube, tornar um clube mais profissional do que ele é hoje, tudo isso vai depender da execução delas. Porque, assim, a reforma estatutária que o São Paulo teve em 2016 ou 2017, não lembro, mas a reforma que foi proposta no governo Leco, no mandato do Leco, não era um estatuto ruim. Foi um bom estatuto naquele momento. E previa, por exemplo, um estudo de transformar o clube em empresa. Isso foi arquivado pelo presidente do Conselho Deliberativo da época, que era justamente o Pupo. Foi arquivado. Deixou lá, ó, e pronto. Então, assim, mesmo que o estatuto comece a ser benéfico à instituição, mesmo que o estatuto comece a dificultar atuações duvidosas de gente que está no comando do clube, ainda assim, vai necessitar de que o executante daquilo tenha boa intenção, tenha capacidade, que consiga respeitar as normas do estatuto. Porque, por exemplo, o Belmonte foi diretor de futebol. Não podia. 10 artigos do estatuto. E nada aconteceu. Porque também não tinha nenhuma penalidade. É isso que é muito louco. Não tinha nada. Assim, ó, não pode. Tá, o que acontece se colocar? Não tinha nada. Não havia uma previsão. Porque não era perfeito. Mas não podia. Não podia. E aconteceu. Então, o que a gente está dizendo é: a gente não precisa apenas de aprovar o estatuto. O estatuto novo, essas mudanças, elas precisam ser aprovadas e uma pessoa bem intencionada precisa estar lá. E se vocês perguntarem para mim, quem é mais bem intencionado? Rogério Caboclo ou Marcelinho Portugal Gouveia? Mas assim, eu não consigo nem colocar os dois na mesma frase. Ah, mas se eles tiverem que sentar juntos para definir isso, então o Marcelinho vai ter que sentar junto com o cara para definir isso. Paciência, gente. Paciência. Entendeu? Vai ter que sentar mesmo. É isso. Não tem para onde correr. Tem. Se a gente ficou batendo na tecla que ele era o melhor candidato possível, então, assim... E vai ter trabalho, tá? De novo, vai ter trabalho. Ixi, vai. Mesmo se for, vai ter trabalho. É São muita Paulo, batalha. Só que ele não precisa enfrentar. 200 milhões de déficit. E ele não precisa enfrentar uma rejeição popular em função de uma necessidade que ele tem. Cara, é maluquice isso. É de verdade. É loucura. Sério mesmo, loucura. Loucura. A partir do momento que você acha que dá para ganhar uma eleição dentro do clube sem conversar com as pessoas que lá estão agora, simplesmente eu vou dar um olhar tão simplório que eu fico realmente assim estranho uma pessoa conseguir pensar desse jeito. E, Moura, assim, eu vou fechar só com um exemplo. Eu não queria que o Arboleda tivesse voltado. Eu não vou falar pro torcedor vaiar o Arboleda. Pelo contrário, tem que bater palma na hora do jogo, tem que gritar, tem que incentivar o time. Dane-se, é o cara que tá lá. Nesse momento, a gente lutar contra a galera bem intencionada ou nivelar essas pessoas como mal intencionados ou eu achar que o Caleri é do mal porque ele aceitou o Arboleda voltar, é maluquice. É maluquice. Nesse momento, a gente precisa contar com as pessoas bem intencionadas. E a gente precisa torcer para isso. A gente não pode nivelar. A gente não pode, cara. Ah, mas ele sentou com o Rogério Caboclo, então não quero mais. Oh, tá de brincadeira, não tem condição, irmão. Não vai ter nada. Então, assim, larga o clube na mão dos caras e acabou. O Caboclo estava morto, entre aspas, dentro do clube. Ressuscitaram um cara, trouxeram o cara pro holofote, trouxeram o cara pra mídia, tudo. Esse cara começa a ganhar peso dentro do clube, aí vai outra pessoa conversar com esse cara para ele não ser o candidato,
Essa pessoa tá errada. Eu fui da picada, cara. Mas é isso. Eu acho que a gente conseguiu aí. Foi um tempinho de jogo aí. Um tempinho de etapa, não de jogo. Um tempinho de etapa. Eu até queria fazer um pouco mais sucinto, mas a gente precisava explicar esses pontos. Deixe nos comentários. Assim, curta esse vídeo que é importante. Passe esse vídeo para frente. Mas deixa nos comentários as dúvidas para que a gente possa pautar uma live sobre isso. E eu vou ver um jeito de colocar isso no link para deixar ou num comentário, ou ver qual que é o jeito que o YouTube condena menos, mas de cara a gente vai só soltar o vídeo. É isso, moça. Só fica aí para a gente conversar um pouquinho mais. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Agradeço demais, gente. Um abração para todo mundo e Vamos, São Paulo. vamos, São Paulo.